Então, vamos aqui para a próxima. Vamos para a próxima imagem, essa bem aqui, né? Essa aqui, essa última, essa aqui é bem legal. Torre das Sete Artes Liberais, certo? O que vocês me dizem sobre essa imagem? Vamos pensar aqui, o que ele falou? Que essa mulher é uma filha de Apolo. Quem é Apolo? Vocês podem fazer. Olha, você está aprendendo a partir de uma imagem, aprendendo um monte de coisa. Apolo é um deus da mitologia grega e ele é considerado o inventor das letras. E quem mais? O que mais Apolo faz? Apolo, na mitologia grega, ele ordena as musas. Ele cuida das musas. E as musas fazem o quê? As musas inspiram os poetas a cantar. Tá, e os poetas fazem o quê? Escrevem belos textos e poemas. Tá, e os belos textos e poemas são o quê? A matéria da gramática. Oh, percebam aqui? Percebam aqui? Então, filha de Apolo, Apolo significa as letras. Apolo, inventor das letras. Apolo é o que rege as musas. As musas são divindades, 9 divindades que inspiram os poetas a cantar. E, o que mais? Essas musas, inspirando os poetas a cantar, fazem com que eles criem poemas. Tá, e o que nós fazemos com os poemas? Estudamos, memorizamos e aprendemos o modo de retamente falar através dos poemas. Tudo bem? Tudo bem daqui? Percebem que... Só deixa eu... Por favor, por favor. Apolo é Mercúrio? É o mesmo? Apolo é Mercúrio. Ah, tá. Apolo é Mercúrio. Ah. Uma coisa que é interessante, né? Apolo é o nome grego e Mercúrio é o nome latino. Veja, temos um pequeno problema, porque nós temos uma pequena mudança, né? No panteão antigo, Apolo e Mercúrio eram o mesmo, certo? Alguns, até mesmo no século VII, VI, V, identificavam Apolo com o deus Hélio, o deus Sol, né? Depois, de forma mais à frente, eles separaram Mercúrio de Apolo. Daí Apolo em latim ficou Febo e Mercúrio ficou mensageiro dos deuses apenas. E daí separaram. Como ficou Mercúrio? Mais para frente, mais quase já para o final do período antes de Cristo, Mercúrio virou Hermes em grego. Então Mercúrio, Hermes e Apolo ficou Febo em latim. Mas em Homero eles eram basicamente muito semelhantes, né? Ficou Fébulo? Não entendi a palavra. Febo é o nome latino de Apolo. Ah, tá. Então, para que de vossas águas Febo ordene, que não tenha inveja as de Hipocrene. Sabia que a Hannah ia perceber isso, né? É que nem um professor meu, quando eu fiz graduação, fiz em Direito, né, a graduação, e tinha um professor que ele sabia que eu não conseguia prestar atenção em uma aula de Direito, porque para mim não fui feito para aquilo, não fui feito, definitivamente. E ele era um cara que ele sabia que eu era professor, né, eu já ensinava latim e grego na época, e ele às vezes soltava uma dessas, ele estava dando aula de processo civil, ele... Pois é, processo civil tem uma coisa que é que nem justiça. Justiça, que nem Homero falava, deu. E que nem Dante falava, deu. E ele achava engraçado, né? Que ele sabia como puxar. Um professor, porque ele sabia puxar a atenção do aluno, né? Enfim, daí eu falei da Lusíadas quando a Hannah. Daí quando eu ver que algum de vocês está dormindo, eu vou. Ah, Lusíadas! Ah, Hannah. Boa. Vê daqui? Então, aqui Apolo vai ser esse das musas, certo? Então, primeiramente, guardem isso. Tá, então, por que pode ser a gramática aqui? Por causa das letras. Alfa, beta, gama, delta. As letras, porque a gramática ensina as letras. E esse castelo aqui, né? Percebam, vai levar para um castelo, né? E nesse castelo, aqui a gente vai entrar através da gramática, nesse castelo, certo? E quem temos aqui? Aqui, me parece que esse escrito aqui, estão vendo esse escrito aqui? Por favor, aqui é uma aula de artes liberais, pessoal. Aqui é uma aula de educação clássica. Por favor, isso é maravilhoso. Esse nome aqui, as letras são feias. Sim, mas ele está escrito Prisciano. Prisciano. Prisciano foi um dos grandes escritores da gramática clássica. Ele é um autor que escreveu as instituições gramaticais, em 18 livros. Novamente, é uma obra que não só não tem em português, mas em nenhuma língua temos a obra completa traduzida. Ou seja, quem lê isso, quem vai estar para o latim, quem vai para o latim. Então, e tem algumas trechos em inglês que traduziram, né? Então, eu estava agora mesmo lendo para esse ano, antes da nossa aula, antes da aula anterior que eu estava lendo esses autores aí, porque, por mestrado, né? Mas tem o Prisciano, ele foi escritor dessa grande gramática, ele foi um escritor do século V, século V depois de Cristo, e ele era o gramático de Constantinopla, né? Tá. Então, em cada ambiente aqui nesse castelo, nós temos uma das artes liberais e os seus autores principais. Tudo bem?
Percebam que os... Embaixo é o Donato? Oi? Embaixo é o Donato? Exatamente. Embaixo é o Donato. O que eu queria que vocês notassem, Hanna, por que a gente usa essas imagens? Porque as imagens, elas são quase que... Elas são a ciência daqueles que não leem. De certo modo, eu consigo dar uma aula só a partir dessa imagem. É que nem Chartres, a Daniele foi em Chartres, né, a filha dela contando, né? Chartres é uma obra de arte, Notre Dame. Por que tem tantos vitrais em Notre Dame em Chartres? Porque em Chartres e em Notre Dame nós temos uma catequese para aqueles que não conseguem ler. Que ainda que você não seja letrado, você consegue compreender as belezas e profundidades daquelas realidades. Opa, então aqui as imagens servem para isso, para condensar muita realidade, muito conhecimento em um só lugar. Então temos o Prisciano, um mestre, e depois é Donato, Hélio Donato. Tá, quem é esse Donato? Nunca ouvi falar dele, né? Bem, Hélio Donato, ele é o escritor da Ars Maior. A gente vai ler novamente. Ah, vamos falar sobre Donato? Não, a gente vai ler o Donato. A gente vai ler o autor, tá bom? E ele tem um livro chamado Arte Maior, Ars Maior, certo? E Ars Minor também, né? É muito interessante, Donato, que ele tinha uma obra chamada Ars Minor, que era quase um livro de gramática básica em perguntas e respostas, né? Hanna, inclusive, depois abre o capítulo 35 do Família Romana. A arte menor do Donato está no capítulo 35. Inteirinha, inteirinha. Dê uma olhada depois. Na Lua também tem, né? Então dá uma olhada depois. Capítulo 35. E é interessante, por quê? Porque ele ensinava para criancinhas. E o capítulo 35, nessa arte menor, é perguntas e respostas, e era basicamente para memorizar isso. Era quase que um professor meu, ele fala que é uma abordagem catequética, por assim dizer, né? Por quê? Porque ele vai repetindo. O que ainda não vai compreender perfeitamente a criancinha, mas ela vai ter os elementos e as definições memorizadas para que ela possa operacionalizar essas definições posteriormente. Então é muito interessante. Existe um estudo até mesmo que fala que os elementos de Euclides, Ana Lua, que gosta de matemática, os elementos de Euclides, eles foram feitos para serem memorizados e cantados. Tem um estudo sobre isso, eu descobri um dia desses, né? Que os elementos de Euclides, eles foram feitos naquelas definições para que as crianças cantassem e memorizassem as definições e as noções comuns. Por isso que Euclides é quase ininteligível para a gente hoje em dia, porque a gente não está acostumado com os hábitos de memória que os antigos tinham. Tem que se acostumar. De novo. Tá, então aqui, tudo bem? Donato escreveu essas obras, a gente vai ler basicamente o livro 3, a gente vai ler quase inteiro do livro 3 da Arte Maior. Quase inteiro, né? Tá, depois nós temos então a gramática aqui, inicialmente. Subimos um pouco, né? E aqui nós vamos subir um pouquinho. Aqui, está escrito aqui. Quem entendeu o que está escrito aqui? Vem aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Como é? Não, desisti no meio do caminho, eu achei que fosse Aristóteles. Não é, não. Não, eu sei que não, mas eu desisti no meio do caminho. Eu sei que o outro lado é Tucídides. Não, vamos pensar, vamos fazer essa. Quero só essa aqui. Eu queria que Aristóteles e lógica. Por quê? Não, é lógica. Não, lógica, retórica, poesia e aritmética. Não, mas o que tem a ver Aristóteles com lógica? Foi um... É porque, no caso, a base da lógica é muito... Na verdade, um dos principais escritores da lógica também que se aprofundou foi Aristóteles, né? Depois veio São Tomás de Aquino. O livro... As categorias, de fato, ele é sobre lógica, né? No caso. Pessoal, olha só como vocês têm todo um caminho de educação a percorrer só por essa imagem. Maíra, olha só, Maíra, agora estava vendo agora todo esse mundo, né? Então é isso, pessoal, lógica, Aristóteles. Por quê? Novamente, assim como gramática tem o Donato e o Prisciano, porque são os dois maiores expoentes nesse mundo medieval, nessa mundo medieval, nós temos Aristóteles como um dos maiores expoentes da lógica. Por quê? Ele escreveu essa obra, as categorias, mas não só. Ele escreveu uma obra chamada O Órganon. Está aqui nesta bagunça, aqui da minha estante, que eu tive que arrumar essa semana, porque minha esposa levou todos os livros bonitos para a sala, ela comprou uma estante nova e falou, tem que deixar os livros bonitos na sala. Então, tá todos os livros bonitos na sala, tinha toda essa coleção aqui, ela levou para a sala, porque fica mais bonito na sala, e eu concordo com ela. E o Aristóteles tem um livro chamado O Órganon. E o Órganon é o conjunto de textos de Aristóteles sobre lógica. Tá, então escrevam aqui, lógica, Aristóteles, sobretudo pelo Órganon. O que é órgão? Professor, é meu fígado, meu pulmão. E é verdade. Então, a história vai falar de pulmões, fígado? Não.
Porque tal como os órgãos são instrumentos para diversas operações do corpo, órganon, em grego, significa simplesmente instrumento. Por quê? Porque a lógica é um instrumento da inteligência pelo qual nós podemos aceder às coisas. Tá mais claro agora? Agora tá menos obscuro. Lógica, órgão, tá, mas por que chama assim, né? Órgão vai ser o conjunto de obras que vão ser esse instrumento. Órgão. Tá, e depois no meio, quem tá aqui no meio? Retórica? Tá, retórica. E quem é o cara que tá aí? Túlio. Quem é Tuli? Ai, oi? Quem é Tuli? Então, ele foi um poeta? Ele, alguma coisa assim. Digamos que aqui tem duas realidades. Tem a retórica e a poesis, e a poética, e a poesia. Então tem duas coisas aqui. A retórica e a poesia estão misturadas aqui. Então, e o cara que está em cima vai ser o cara que é o muito bom, né? É o grande autor. Ah, já vão o nosso amigo Google. Eu achei que fosse Tucídides. O que vocês acham? Tucídides é historiador. O Tucídides, ele escreveu a História da Guerra do Peloponeso. A História da Guerra do Peloponeso, Tucídides escreveu. Mas ele é historiador. Pessoal, quem é o maior orador entre os romanos? Supletivo. Quem é o maior orador entre os romanos? Não é? Cícero? Ué, mas por que está escrito Túlio, não Cícero? Ah, é o nome. Ah, eu Isso esqueci. É o nome dele. É o nome. Marco Túlio? Exato. Marco Pessoal, Túlio. é o Marco Túlio Cícero. Isso. Marco Túlio Cícero. Então, Túlius é o Marco Túlio Cícero, certo? Tudo bem daqui? Então, na retórica, quem é o príncipe dos oradores? Cícero. Mas, habitualmente, vamos ver chamando ele de Túlio. Certo? Tudo bem daqui? Tá. Podemos passar? Vamos passar depois, vamos passar aqui. Tá, e agora temos o que aqui do lado? Quem é aqui na lateral? Boécio. Por que Boécio? Qual é a disciplina dele? Aritmética. Por quê? Alguém sabe? Veja, pessoal, não tem, eu quero só que vocês, eu quero saber quando vocês já viram até vocês percebem que eu já sei o que o Pedro está lendo, já sei que a Nula está lendo, já sei o que você está lendo, Ana, já sei o que a Ana Catarina está lendo. Quando vocês respondem, eu sei o que vocês estão lendo. Pensem como eu disse para vocês, é um curso ao vivo. Eu estou acompanhando cada um de vocês, eu sei o nome de cada um de vocês. Então, eu preciso saber o que vocês têm facilidade e dificuldade. Se vocês não falarem, vocês vão deixar, vocês estão, assim, posso ajudar, mas eu não vou ter como ajudar se vocês não falarem. Assim, tentem ver por que Boécio. O que vocês sabem sobre o Boécio? Na última aula, o senhor citou ele. E que eu citei, e ele falava o que eu falei na última aula. Eu estava citando que você estava vendo Boécio e Euclides. Oh, então tem uma ligação já aqui, né? Sim, sim, por causa do quadrívio, o senhor tinha falado sobre isso. Mais uma palavra. E o que mais? O senhor falou que ele escreveu a Consolação. Não, Foi o primeiro escritor a usar o nome quadrívio. Foi o que eu anotei. Ana, é precisamente isso. Ana Catarina, perfeito. É isso. Por que Boécio na aritmética? Porque Boécio foi o primeiro autor a usar o nome de quadrivium para as artes do número. Certo? Inclusive, Boécio é um cara que, novamente, e essas obras, um problema, novamente, que temos, é que nenhuma delas está traduzida para o português, nem é da geometria, nem da aritmética, né? Mas aqui eu tenho esses livros, né? É o meu próximo trabalho, estou preparando o curso de novembro, mas esse é o texto dele, né? Ele tem 2 livros, um chamado sobre a instituição da aritmética e a instituição da música. São livros do quadrivium, que é onde ele usa esse termo quadrivium, né? Mas tem só em latim, felizmente. Ou felizmente. Mas tudo bem? Até aqui? Então, Boécio, porque ele era um cultor das artes do quadrivium e o primeiro a usar o termo quadrivium, que não existia antes dele. O que mais sabemos dele? Que ele foi um escritor do século VI. VI depois de Cristo, certo? E as suas obras mais conhecidas são a Consolação da Filosofia, certo?
que inclusive é uma obra de filosofia, sim, mas essa é uma obra que em todo curso de quadrivium a gente usa no Boécio. Não sei se vocês sabiam disso, mas a minha disciplina que eu fiz semestre passado em Dallas, no mestrado em Educação Clássica na University of Dallas, era quadrivium. E o último livro que a gente leu foi A Consolação da Filosofia, para usar a arte liberal da música, que é ligada à poesia, por sua vez, que é ligada à matemática. Pera, poesia e matemática? Como assim? Sim, tem tudo a ver. Tudo a ver. Vamos lá. Depois podemos passar, né? E aqui? Aqui? Quem nós temos aqui? Direita. No caso é Ptolomeu e a astronomia. Boa. Ptolomeu e astronomia. Ptolomeu foi um dos maiores astrônomos e foi considerado o autor canônico, por assim dizer, dos partos da astronomia, né? Ele escreveu um livro chamado Almagesto. Almagesto. E esse é o livro base para estudo de astronomia, certo? De Ptolomeu. E daí a gente fala que de Ptolomeu vem o nome de sistema ptolomaico de cosmos, diferente do sistema de Galileu copernicano, né? Então, temos essa diferença. O Ptolomeu, ele colocava a Terra no centro do cosmos, e daí que vem o sistema ptolomaico, né? Tá, e quem mais? No meio, tá quem? Euclides. Euclides. E qual é a arte dele? Geometria. Certo. Porque ele escreveu qual livro? Os elementos. Vocês estão anotando tudo, né? Façam essa listinha. Os elementos. Então, é esse livro aqui. Certo? E também... olha, Daniele. A Pietra, a filha da Daniele, o esposo da Daniele e a Daniele deram um presente, né, que compraram nos Estados Unidos. Muito bom. Então, é geometria de Euclides, certo? Então, Euclides foi, por assim dizer, o autor que sistematizou a geometria. Ele não criou a geometria, ele sistematizou nos elementos. Portanto, não existe educação clássica sem Euclides. Então, professor, eu vim aqui só para estudar a linguagem e tudo mais. Olha, eu acho que você vai começar, acho que você veio pela linguagem, pela lógica, retórica, e vai daqui a pouco, professor, eu acabei tropeçando aqui e estou fazendo do nada uma proposição de Euclides. Como assim? O que aconteceu? Né? Depois, na esquerda, quem está na esquerda? Quem sabe? Quem conseguiu identificar? Que parece ser? Música e Pitágoras? Música e Pitágoras. Por que, Alan? Boa pergunta. Acho Boa que ele pergunta. que descobriu as frequências, né, das ondas sonoras. Exatamente. Conta-se a história que Pitágoras... Mas a gente lembra do Teorema de Pitágoras, né? Pessoal, o teorema foi a coisa assim, que a gente conhece, mas é a menor coisa, assim. Pitágoras foi gigante. Ele descobriu as frequências das notas musicais a partir de martelos e recipientes de ferro, que cada um tinha uma consistência diferente, e quando ele começou a experimentar as frequências. E assim ele descobriu as tonalidades, as harmonias, né? Daí colocam Pitágoras como esse da música. Tudo bem? Então, uma coisa, o Euclides, o teorema de Pitágoras, a gente aprende por fórmula, né? Mas o teorema de Pitágoras é demonstrado na proposição 48 do livro 1 dos elementos de Euclides. Ou seja, a gente aprende a fórmula direta. Mas o Euclides, ele mostra que precisa de 48 passos para a gente chegar no teorema de Pitágoras. Só para vocês verem como, assim, o que o quadrilho e o trígono nos ensinam? A ter os instrumentos para que a gente saiba não memorizar uma fórmula, mas que a gente saiba resolver o problema e saber por que aquela fórmula é daquele jeito. Tá bom? Depois do Pitágoras, nós temos aqui física, escrito aqui. E aqui eu confesso a vocês que eu não consegui encontrar quem seria esse aqui, qual seria essa outra letra, né? Eu também Então tentei, aqui. mas Eu não não consegui, achei mas aqui. também. E a direita? O que vocês acharam? O que você achou, Pedro? Na direita é fácil. Sêneca, no caso, né? Sêneca, No tal caso, como filosofia na moral. verdade. Filosofia moral. Exato. Olha aí. Olha aí o sistema. Aí, a Hannah. Muito bom, muito bom. Nossa Porque Ptolomaica. a gente ensinou para as crianças o método ptolomaico, aí eles fizeram em filtro. Já tá ruim já, mas eles fizeram. Nossa, mas ficou bonito. Ficou bonito. Uhum. Muito interessante, muito interessante. Depois, aqui, podemos subir um pouquinho. E quem está aqui no topo da torre?
Pedro Lombardo. Oh, boa. Boa, né, Catarina? Boa. E qual é a disciplina dele? Teologia e metafísica? Boa. Percebe aqui, Pedro, por exemplo, que aqui a gente tem uma certa semelhança entre teologia e metafísica. Eles colocam como sinônimos, né? Teologia cel metafísica. Isto é, ou metafísica. A gente pode chamar dos dois modos. Por quê? Porque a teologia natural é metafísica. Certo? Tá ótimo. E por que Pedro Lombardo? Quem sabe quem foi Pedro Lombardo? Quantos autores a gente está conhecendo agora, né? Pedro Lombardo, pessoal, foi um grande escritor do século XI para século XII, e ele escreveu uma das obras mais importantes de todo o medievo, chamada Sentenças. Se vocês escreverem Sentenças no Google, vocês não vão encontrar nada. Mas essa obra Sentenças ficou tão conhecida que virou Sentenças de Pedro Lombardo. Sentenças de Pedro Lombardo. E era um livro que ele colocava várias teses teológicas ordenadas. E o que tínhamos que fazer? O TCC de todo aluno medieval, o TCC, entre aspas, de todo aluno medieval, era comentar as teses de Pedro Lombardo com argumentos originais. Por isso que os medievais eles eram tão logicamente ordenados, porque para terminar qualquer curso eles tinham que comentar todas as sentenças de Pedro Lombardo com os prós e contras de cada tese. Então eles tinham um treino de dialética extraordinário por causa disso. Então Pedro Lombardo foi esse grande autor que escreveu as Sentenças, que foi uma obra que foi comentada por quase todo grande escritor medieval. São Tomás de Aquino tem um comentário às Sentenças de Pedro Lombardo. São Boaventura tem um comentário às Sentenças de Pedro Lombardo. Todos os grandes autores medievais têm um comentário às Sentenças de Pedro Lombardo. Tudo bem? Mas eu ainda não entendi muito bem, professor, por que ele está assim no topo da torre, né? Assim, ele... Eu diria que, assim, ele poderia estar São Tomás? Poderia. E eu até acho que deveria. Poderia ser São Agostinho? Poderia. Mas você percebe que qual a semelhança? Quem foi o melhor escritor, por assim dizer, de poética, por assim dizer? Foi o Homero, por exemplo. Na gramática, podemos falar de outros autores, como até mesmo outros poetas, né? Enfim. Mas aqui, qual o critério dele para escolher cada autor? Não é necessariamente o melhor autor de cada disciplina, mas aquele que foi fonte para cada disciplina. Por exemplo, Donato e Prisciano são fontes para a gramática. Na lógica, Aristóteles é a fonte principal que sistematizou. Na retórica, Cícero, principal fonte. Boécio, na mesma coisa aritmética, uma grande fonte. Euclides. Veja, Euclides tem muita coisa que caducou em Euclides. Algumas coisas caducaram, na verdade, não muito, né? Mas algumas coisas caducaram. E veja, ele está aí por quê? Porque ele é melhor necessariamente? Não, porque ele é fonte, né? Mesma coisa que Pedro Lombardo. Existem melhores do que ele? Existem. Por exemplo, os próprios São Tomás e São Boaventura. Mas os dois comentaram Pedro Lombardo. Por quê? Porque no tempo deles, o clássico era Pedro Lombardo. Na época de São Tomás, ninguém falava, vamos ler a Suma lá de São Tomás de Aquino, aquela boa obra que já foi provada pelo tempo. Não, porque estava no meio da história, né, ainda. Então aí, quem era o clássico, o grande clássico, era Pedro Lombardo. É o que todo mundo tinha que ler. Era obrigatório. Tudo bem? Ana Catarina, tudo bem? Tá aqui? Sim, agora eu entendi melhor. Grata. Boa, excelente. E aqui, tipus grammaticae, né? Então aqui é o tipus no sentido de imagem da gramática, né? Então aqui é a gramática realmente, né? Mas pode ter aquela dupla interpretação. Então, a gramática, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês aqui? Olha aqui vocês aqui. Estão vendo aqui vocês aqui? Professor, então, a imagem realmente é a gramática, então, a representação da Nicostrata, no caso. A gramática, que não necessariamente pode ser a Nicostrata ou pode ser mesmo a gramática alegoricamente considerada. Digamos, Pedro, uma coisa não exclui a outra. Você percebe que qual é o importante daqui? É que, seja Nicostrata, seja gramática, as duas têm associação com Apolo, que é o inventor das letras, e que, portanto, o princípio da gramática. Opa, interessante. Tudo bem até aqui? Então, você percebe que cada alegoria, Pedro, ela tem camadas de significado. Camadas de significado. Por exemplo, a Odisseia. Ela fala sobre um homem voltando para sua pátria, para Ítaca, certo? Mas, pessoal, o argumento da Odisseia é basicamente o mesmo das Confissões. Só que a diferença é que Ítaca, para Odisseu, é Deus que Santo Agostinho encontra no mais íntimo do seu íntimo. Né? Vocês percebem a questão? Então, a Odisseia ela tem diversas camadas de significado. Uma delas é essa viagem da alma humana, em busca do seu lar. Tudo bem? E cadê essa imagem aqui, o Pedrinho? Tá aqui o Pedrinho, tá aqui a Ana Lua, tá aqui a Maíra, tá aqui a Ana, tá aqui a Ana Catarina, a Daniele, Joyce, Fernanda, Alana, tá aqui vocês.
são vocês, né? Tem um autor chamado Stratford Caldecott, que eu gosto muito, que ele fala sobre a criança, né? A criança é aquela que vê tudo como um dom e está pronta para falar uau para qualquer coisa que aparece. Nós geralmente perdemos o amor pelo conhecimento porque nós perdemos a capacidade de nos admirar pelas coisas que estão diante de nós. Então, vocês são convidados por essa imagem a também serem essa criancinha que vai entrar nesse grande edifício, um edifício alto, sim. Mas as minhas pernas são fracas, sim, mas tem a gramática vos guiando e que vai dar essa força para as pernas de vocês para que vocês possam ascender nos níveis mais baixos até as disciplinas superiores. Tudo bem daqui? Tudo bem daqui? Ótimo. Então, é um elogio que vocês sejam crianças. Ana? Professor, então é por isso que ela está proporcionalmente maior? Precisamente por causa disso. Porque ela é uma mestra. Ela é mestra que vai guiar a criancinha. Você percebe? Ela está quase do primeiro. Na verdade, ela está do mesmo tamanho da primeira parte ali, né? Torre, porque ela bate. Exatamente a fundação, né? Aí é o que a Hannah falou. Aí até onde ela vai. Ela está basicamente aqui nesse ponto da gramática. Ela está à mesma altura da torre da gramática. Né? Então ela abate a gramática. Ana? É uma dúvida. Ela está com essa chave na mão, né? É porque só por meio dela que tem como entrar nessa torre, é isso? Claro. Como a gente não entende a palavra, a gente não entende as letras, a gente vai entender as disciplinas? Não. Por essa razão que a gramática é a porta de entrada. Ah, professor, mas será que eu tenho base para entrar no curso de gramática clássica? Veja, esse é o primeiro passo. A gente ainda está fora do castelo. A gente quer entrar no castelo das disciplinas, né? Então, vocês percebem que é muito mais trabalhoso, mas é um esforço que recompensa, né? Porque a gente perde muito mais tempo se a gente quer ajudar milhares de coisas sem essa base, do que caso a gente tivesse ido para essa base antes. Então, digamos, a gente tem que recuperar um tempo perdido. Não? Tudo bem daqui? Ana? Professor, o que a Ana Catarina falou me lembrou de quando a gente estava fazendo o curso de elementos de Euclides com o Jean, né? E aí a gente descobriu que não tinha números, né? As palavras. E aí Pode estar escandalizando as pessoas aqui, Ana. Está escandalizando as pessoas aqui. Como assim não existem números? Fala, continuando, perdão. Não tem números, né, nas proposições. E o que atrapalhava realmente era a linguagem, né? E conseguir entender, né? E ter uma base de gramática boa para conseguir entender e resolver, né, as questões de geometria, né? Eu lembrei disso. Eu não sei se vocês perceberam o que a Ana acabou de falar, mas sim, os elementos de Euclides não têm nenhum número. Eles vão fazer geometria sem números. Tá, vocês conseguem imaginar isso? É difícil de imaginar. Mas a geometria de Euclides é melhor, é o que mais complementa o estudo de lógica. Se alguém estuda lógica, vai conseguir estudar Euclides. E Euclides aperfeiçoa a lógica e assim por diante, né? Porque a estrutura é muito semelhante. Então, percebe que a geometria é quase um argumento. Tem suas premissas, seus termos médios, suas conclusões, né? Bem, enfim, o que eu digo, o que a Ana Lô falou é para deixar o gostinho de que vocês vão ter esse caminho, vão chegar aí. Vai ter um dia que a gente vai chegar e vai estar demonstrando Euclides aqui, né? Vai ser o nosso objetivo. O que eu garanto, pelo menos, vai ter, claro, depende de vocês querem continuar, né? Mas eu falo que, pelo menos o livro inteiro dos elementos a gente vai resolver juntos, no curso dos estudos, né? O livro inteiro. Inteiro. E vai ser assim, vocês vão demonstrar aqui, na sala de aula. Né? Então vai ser interessante. Dúvidas nessa imagem? Podemos passar para outra? Para a gente poder ir para a gramática? Vamos? Vamos passar para a próxima. Vamos subir aqui um pouquinho.